o que é bonito da comunicação humana, da fala... Tudo bonito. Eu estou encantada aqui com o teu trabalho. É um processo tão sofisticado, é o ápice, eu diria. É isso que modifica o ser humano, é isso que, aliás, identifica o homem. É a fala, é a capacidade de transmitir o que pensa, com um código rápido, eficiente. Porque a fala, ela é precisa, mas ela é muito suave. É um contato articulatório preciso, mas muito suave. Porque você precisa passar de um som para o outro muito rápido. Então não pode ter força. Tem que ter a pressão correta do som, mas tem que ter liberdade para passar de um som para outro. Fluência. É isso aí. Um som tem que coarticular com o outro. E você acha que na fase atual seria um caso de saúde pública? 30% da população tem problema fonoaudiológico. Ou porque não ouve, ou porque não processa direito a mensagem, ou porque não fala direito. Ou não engole direito, ou não mastiga direito. O que eu gostaria que a gente pudesse mudar é que as pessoas entendessem que a gagueira é um distúrbio da fala. É uma doença da fala. A fala é fisiológica, mas em algumas pessoas a fala não acontece de uma maneira socialmente aceita. Porque o gago está falando o que ele pensa. E está falando no ritmo dele. E ele está falando no ritmo dele. O que acontece é que se a gagueira é muito grave, esse ritmo passa a incomodar demais, não a ele, mas a quem está ouvindo. Então a reação do interlocutor é sempre muito negativa. Todo mundo acha que o gago é nervoso. O gago não é nervoso. O gago não tem influência da fala. Então, o que acontece é que muitas vezes as pessoas acreditam, falando, calma, fica tranquilo que isso vai melhorar a fala. Isso não vai melhorar a fala, você interrompeu a pessoa falando. A pessoa parou de falar. Quando você fala, pensa, respira, ele interrompeu o fluxo de fala dele. Ele está despotencializado de fala, que é o que o rei fala lá no filme, eu tenho a minha voz. Mas ele fala isso gritando, agoniado na hora do ensaio lá da coroação. The king. When did the defect start? I've always been this way. I doubt that. Don't tell me it's my stammer. It's my field. I can assure you no infant starts to speak with a stammer. When did yours start? 4 or 5. That's typical. O que, na verdade, ajuda o gago é se você reduzir, você mesma, reduzir a sua velocidade de fala enquanto está com ele. Interessante. Por quê? Porque lentifica o processamento neuromotor da fala. Porque a fala é fisiológica, a fala é automática. Os sons vão se encaixando um depois do outro. A gente não pensa para fazer isso, ninguém pensa para falar. O som vem um depois do outro. Na gagueira, o que não acontece é essa sequencialização de um som depois do outro, que é um automatismo cerebral. Então, o problema da gagueira está nesse automatismo. A razão é que não se sabe se é um neurotransmissor, se é um gene, se é um conjunto de genes, se é uma falha de processamentos. O que a gente sabe tem a predisposição genética e num ambiente favorável a gagueira vai se manifestar. Por exemplo? Mas o ambiente não é um ambiente econômico, não. Acontece em qualquer classe social. O ambiente é muito mais... é complicado, porque é a forma que a família encara a comunicação em casa. Existem famílias que são extremamente agitadas, a criança não tem tempo para falar. O que a gente chama de demanda por uma resposta rápida é muito grande. Então, se a criança tem uma predisposição para gagueira, esse é um ambiente muito ruim. É muito fácil que essa criança se torne gaga. Se a criança é muito exigente com ela mesma, então a criança começa a perceber que ela não tem uma fluência da fala exatamente igual a dos colegas. Então ele começa a ter medo de falar, ele começa a evitar situações de comunicação. Ou
Ou a criança está indo tudo muito bem, a família também é muito boa, mas na escola ele começa a sofrer discriminação. Bullying, ou aqui hoje essa palavra está um pouco... está um pouco mais assim, no caso de gagueira... É bullying mesmo. É bullying mesmo. E a criança então começa a falar, bom, mas pera um pouquinho. Ou às vezes o professor, então o professor às vezes é bem intencionado, para evitar que a criança gagueje, ele não chama a criança para as atividades. Ou o professor quer que a criança participe de todas as atividades. Aí a criança tem medo de se expor. Então o ambiente, ele tem sim uma influência muito grande no tipo de desenvolvimento da gagueira. Antes de qualquer coisa, o gago é um ser humano, é uma pessoa. E as pessoas são diferentes. A gente tem tudo. Tem os que chegam angustiados, tem os que chegam porque falam assim, olha, eu sou gago, eu já fiz tudo o que eu podia, mas eu estou agora com uma demanda de trabalho, eu quero melhorar. Mas na maior tranquilidade. A gente tem gago que é casado, feliz no casamento, a gente tem gago que não consegue arrumar namorada. Quer dizer, as pessoas são complexas. E essas pessoas têm gagueira. Então tem de tudo. O gago fala como ele pode processar a fala. Aquilo não é nervoso. Nervosos somos nós. Aquilo é ele falando. Então deixa o gago falar. Deixa o gago ser autoexpressivo. Deixa o gago dizer o que pensa. Se demorar um pouquinho mais, você espera.